Bem, bom dia. Estamos hoje aqui, eu e minha querida Margarete, para a gente continuar conversando sobre a compaixão. Meu nome é Juliana Silva Pontes, sou enfermeira, terapeuta floral e faço parte do coletivo de cogestão das Essências Florais Filhas de Gaia e também sou uma professora autorizada do sistema. Bom, eu sou Margarete Monteiro de Barros, estou aqui feliz de estar com a Ju, uma experiência muito gratificante. Minha formação inicial foi em psicologia, hoje, na verdade, me considero muito mais terapeuta floral do que psicóloga, mas é uma base que me ajuda. Sou também professora autorizada do Sistema Filhas de Gaia e também faço parte do coletivo de cogestão das Essências Florais Filhas de Gaia. E vamos aqui, né, Ju? Começar o projeto iniciado pela Maria, pela cogestão do coletivo Filhas de Gaia. A gente tem usualmente iniciado esses vídeos com alguma fala do Dr. Bach, certo? E nas pesquisas pela internet, eu encontrei uma carta que ele escreveu em 1936 para os colegas dele. E nessa carta tem uma parte, que é uma carta longa, não faz muito sentido dizer aqui agora, mas tem uma parte que eu achei muito pertinente ao nosso tema e ao que a gente vem conversando aqui neste canal. A proposta aqui, né? Ele diz assim, que conforme as pessoas se recuperem, anunciaremos que as flores do campo, que as estão curando, são a dádiva da natureza, que é a dádiva de Deus. Assim, as traremos de volta à crença no amor, na misericórdia, na terna compaixão e no poder do Supremo Senhor. Então, quando ele diz, né, que trará as pessoas à crença, de volta, né, ao contato com o que há de virtudes inerentes ao ser de origem divina que somos. E que nós perdemos contato ao longo das nossas vivências, na formação das nossas personalidades, que foi tão bem descrito pela Mônica Servini e pela Vivian no vídeo do dia 9 de junho, que referenda todo este caminho psicológico, né, vamos assim dizer, de como que na formação das nossas personalidades, nas necessidades de defesa, muitas vezes por vivências sofridas, nós somos nos afastando desse ser divino que somos. E nós temos hoje esse trajeto, desde o Dr. Bach, de um retorno ao ser divino que somos, a essa consciência, a reconexão e expressão das virtudes com a ajuda da terapia floral. Então, hoje nós vamos caminhar um pouco na busca dessa reconexão com a compaixão. Nos diálogos com a Juliana, a gente pensou inicialmente em falar de alteridade, empatia e então compaixão, certo, Ju? Isso, que aí você vai trazer essas definições e depois eu vou falar um pouco mais sobre a questão do tempo, né? Isso. Então, vocês já pararam para observar um jardim? Seja um jardim feito pela mão do homem, seja um campo florido, a diversidade das flores, dos seres vegetais, é uma coisa assim encantadora. E essa diversidade de cor, de forma de vida, de movimento de vida e morte, ela é maravilhosa. E esse colorido do movimento permite um equilíbrio ecológico que se repete no ser humano. Bom, muita gente pode estar pensando em repete?
o movimento se repete, a diversidade, ela se repete tanto nos nossos ecossistemas, vamos assim dizer, internos, e a Juliana tem mais ainda conhecimento disso, né, por ser enfermeira, essa harmonia, né, do funcionamento dos ecossistemas só é quebrada exatamente pelas nossas crenças e pelas defesas que nós somos entrando. Então, diferentemente da natureza que se entrega e segue a lei do divino, o ser humano, nas suas experiências, por escolhas de vida, ele desconecta-se, né? Desculpa, novamente dizendo, do ser divino que é, e aí adoece. Então, nós vamos dar uma passeada por esse conceito de diversidade do ser humano nas relações, nas raças, nos costumes, nas falas, nas crenças, e vamos passeando por aí. Então, a alteridade, a diversidade, ela oportuniza o equilíbrio ou reequilíbrio que foi rompido. Como? Na relação com a outra pessoa, que nos fornece o espelho para mudanças. Na relação interpessoal, observo as consequências dos meus atos na vida e percebo. Essas consequências, esses atos, eles estão levando a propostas, a caminhos que mobilizam meu crescimento enquanto ser. Estão me encaminhando para me reconectar com o meu propósito do ser divino que sou aqui neste planeta? Ou não? Bom, se estão coerentes com o meu propósito de resgatar o seu divino que sou, muito bem, vamos em frente. Caso contrário, é hora de repensar, né? Sim. Então, o mundo de alteridade, onde a oportunidade de desenvolvimento, do não julgamento sobre a pessoa, ajuda a olhar para mim mesma. Porque quando a gente percebe, né, assim, tem algo de diferente que aquela pessoa está dizendo. Eu estou mostrando um caminho, eu estou seguindo um caminho, e de repente encontro com alguém que fala, não é assim não. Ao invés da gente impulsivamente já ir contrário ao que aquela pessoa está dizendo ou apresentando, eu posso dizer, olha, nunca pensei por aí, é diferente. É diferente do meu jeito de ser, do meu grupo, e a gente pode entrar num diálogo, que mais à frente a gente vai ver a possibilidade do diálogo compassivo, né? Então, é interessante observar que essa diversidade é que oportuniza a sociedade funcionar. Imagina se todos nós fôssemos só agricultores, ou se todos nós fôssemos só médicos, ou só enfermeiras, ou só psicólogos, ou só terapeutas florais, seja o que for. A engrenagem social se impossibilitaria. É exatamente por essa diferença de dons que trazemos, né? Principalmente quando temos a grande oportunidade de termos a profissão na vocação que viemos, é que torna possível todo esse funcionamento. E, além disso, é que torna possível mobilizar o reencontro e despertar da empatia, da compaixão e de todas as outras virtudes que são inerentes ao ser divino. Bom, mas antes, né, em toda essa caminhada, a partir da consciência das diferenças, existe a questão do ser empático, que é conseguir colocar-se no lugar do outro. Calçar o sapato do outro, como a gente diz aqui em Minas, tendo a pedrinha no mesmo lugar ou o calo no mesmo dedo, né? Para saber exatamente a dor do outro, sem julgar, acolher. Essa empatia, ela pode ser cognitiva, que é a gente enxergar pela perspectiva do outro, compreender o caminho do pensamento dele.
pode ser emocional, que é sentir a emoção, o sentimento do outro. E pode ainda ser uma preocupação empática, sentir o que o outro precisa de nós naquele momento. E até perceber se ele está disposto, se ele está aberto a aceitar o que eu posso oferecer. Muitas vezes o que ele precisa eu não posso oferecer. Aí também, novamente, movimenta a compaixão. Mas e a compaixão? A compaixão é quando eu reconecto o meu coração com o coração do outro. E eu acolho essa pessoa, esse sentimento, essa vivência, para ajudá-la no que for possível e, se for necessário, será acionado, sem julgamento, sem cobranças. A amorosidade incondicional. Muitas vezes, essa compaixão nos é despertada e a gente está num momento em que muito disso é possível, com tudo que a gente está vivendo nessa pandemia, né? Nesse isolamento social, nessas diferentes necessidades de uns têm que ficar em casa, os outros precisam de ir para a rua. Então, em todo esse movimento, muitas vezes a gente não está pessoalmente junto ao outro, mas a compaixão ainda assim pode ser mobilizada. E aí eu posso entrar em contato com o meu coração. E a hora que eu ofereço o meu coração, isso me traz emoção. O outro se sente acolhido, seja onde for que ele estiver. Essa é uma experiência muito rica, que eu sugiro todo mundo experimentar. Forte, né, Ju? Então, nesse movimento, eu me identifico com a outra pessoa e reconheço nela uma parceira de jornada, que, como eu, comete equívocos na busca de ser feliz, na busca de reencontrar-se e reencontrar o próprio caminho. E muitas vezes, neste momento, né, assim, as flechas que seriam lançadas em direção ao coração do outro, se eu discordasse, se eu tivesse raiva, se eu tivesse ódio, sei lá, que eu me inflamasse diante da colocação, ação do outro, quando a compaixão é mobilizada, essas flechas, elas se transformam em rosas. Isso foi muito bem lembrado pela Juliana quando a gente estava conversando, né, que é uma expressão que a gente vincula a Buda e que nos remete a uma essência floral do sistema Filhas de Gaia, que é a lanterna do coração, que vai ser tema de outro dia, né? Não é agora. A lanterna do coração, ela é bem mais profunda e merece uma discussão que não vai caber aqui, mas isso é justamente para vocês ficarem atentos que em algum momento a gente deve falar dela, né? Exatamente, que é linda. Mas que pessoa que está pronta? Eu estou pronta? Juliana está pronta? Todo mundo que está aqui assistindo, quem está realmente pronto na conexão dessa virtude com a compaixão? E aí, Ju, o tempo? Gente, uma pergunta que a gente se fez, né, Margarete, é quanto tempo é necessário para que possamos dizer eu sou um ser compassivo? Eu estou agindo, né, com compaixão. E aí uma coisa que precisa ficar clara para a gente quando a gente está falando de terapia floral e de uma terapia que cultiva valores, é que o tempo de cultivo de uma virtude nunca foi ou será linear. É um contínuo. A partir do momento em que você traz para a consciência o valor que você quer que esteja em sua jornada, este florescer ao mesmo tempo que se inicia, compromete a pessoa sempre buscá-lo. E por isso que quando estamos falando desse cultivo de valores, é necessário lembrar sobre o conceito de tempo para os gregos, né? Que é kairos, aion ou cronos. Cronos se refere ao tempo cronológico sequencial, que pode ser medido, associado ao movimento linear das coisas terrenas, como um princípio e um fim.
é o tempo das horas, dos dias. Refere-se a um momento indeterminado no tempo, em que algo especial acontece, o tempo da oportunidade, considerado o tempo de Deus. E Aion era um tempo, sim, uma medida precisa, também eterno, por ser uma medida circular, por estar associado ao movimento dos astros, um tempo de criatividade, onde as horas não passam cronologicamente. Podemos associá-lo às fases da vida de uma forma a termos uma certa visualização. Mas por que é tão importante a gente lembrar desses 3 tempos? Porque quando a gente está falando de cultivo de valores, compaixão, fraternidade, amor incondicional, a gente está falando de virtudes e valores que já estão presentes na fonte e nós somos também parte, né, dessa fonte, nós temos ligação com ela. E a gente tem que entender que nesta vida, nessa jornada aqui, a gente tem que buscar o cultivo a todo momento, a lembrança a todo momento do cultivo dessas virtudes. O cultivo de uma virtude perpassa pela atenção que temos que dar ao alinhamento considerando esses 3 tempos, considerando que é necessário sermos profundos em nossa sinceridade e no compromisso à jornada do valor a ser cultivado. E no caso da compaixão, é algo que não se perde, se torna alicerce do amor e da sabedoria divina. Mesmo que haja distração, sempre é tempo de voltar. E o cultivo está à nossa espera, porque na verdade ele sempre esteve conosco, em nosso coração. Que uma coisa que é importante também a gente entender, é que outras essências que também falam disso, é a gente se identificar com o valor e ir cultivando ele, e mesmo que a gente perceba assim, nossa, mas nesse momento eu fui uma pessoa má. Isso não significa que você perdeu esse valor, significa que você precisa retornar para casa, né? E quando falamos, né, o nome desse vídeo, quando falamos de mãos dadas, é porque entendemos que na jornada dos valores a serem desenvolvidos na terapia floral, estamos ali com o outro, para o seu espelhamento e para que encontre a natureza em si mesmo. Dar as mãos não significa de modo algum fazer pelo outro. Significa dizer, eu estou aqui. E aprender a estar com o outro dentro do coração, mesmo que a milhares de quilômetros de distância, é estar na compaixão. Estar com o ser dentro de si é um movimento amoroso, sábio e inesquecível. É claro que é mais tangível quando estamos falando de uma relação de seres humanos, né? Quando a gente está falando, a gente tende a destinar isso a pessoas que a gente tem maior contato. Mas esse movimento ele pode ser amplo e estendido a todos os seres e até mesmo a todo o planeta, né? Uma das coisas que a gente escolheu também falar nesse vídeo, daqui a pouco falando um pouco sobre as essências e sobre os compostos, é a experiência que a Margarete teve com a essência hortênsia, que foi a primeira vez que ela teve a percepção disso, né, Margarete? É, a percepção de um contato com um ser vegetal, né? Um ser flor, que eu nunca tinha tido antes. A gente conta depois. Sim. Então, entrando aqui um pouco, deixa eu compartilhar a tela com vocês sobre... Aqui, vou abrir. A gente preparou um PowerPointzinho para vocês irem vendo as flores enquanto a gente vai falando sobre elas. E aqui. Falar de flor sem ver a beleza da flor, né? Fica difícil. Você está vendo aí, Margarete? Tô vendo. Compaixão. Compaixão. Então, é o primeiro composto que a gente trouxe aqui para vocês. Bom, Maria já falou dele na semana passada, né? O compassivo, a abertura do coração para o amor incondicional, para a compaixão para conosco e para com o próximo. Ele é um floral assim, ele é um composto de grande abertura. Muitas vezes, quando a gente, em algum momento também, acredito que nesse canal a Maria vai falar sobre isso, sobre a utilização de compostos em alimentos, etc. Quando a gente estava pensando sobre ele, sobre essa
esse grande ser que é esse composto floral, a gente estava lembrando de alguns casos, né, Margarete? E aí dos casos mais emblemáticos para mim foi a questão do uso da compaixão no sal, em que harmonizou uma família, trouxe equilíbrio para a família, porque a questão das perspectivas e da carência que as pessoas tinham naquela unidade familiar e que estavam provocando um sentimento de reatividade, e essa reatividade cada vez ficando mais forte, cada vez mais desequilibrada, a compaixão veio e trouxe um serenamento justamente por que você colocou, de que a gente começou a perceber, né? E colocar os sapatos do outro faz diferença. Quando você se coloca na postura do outro, você consegue ter o discernimento do porquê que aquilo está acontecendo, né? A Margareth também tem uma história muito interessante que ela compartilhou comigo sobre o compaixão. É de uma mulher, ela tem mais ou menos 50 anos, é professora de uma escola pública aqui em Belo Horizonte. Então, assim, ela está naquele momento também assim de espera da aposentadoria, né? Então, com um envolvimento diferente com as crianças. E é uma escola de periferia, de um lugar de muita carência, de muita violência. E ela estava tomando conta, usualmente, do recreio das crianças. E um dia, ela me contando aqui na sessão terapêutica, ela me contando que falou para uma criança que é daquelas que a gente chama de levadas, né? Agitadas. E aí ela vira para a criança e fala assim: também, tá vendo? Você não vai dar nada mesmo. Olha você não vai dar em nada. E quando ela me contou, assim, me deu uma dor no coração. De pensar toda aquela vivência daquela criança, né? Então a gente começou a conversar sobre isso, sobre o ambiente, sobre a família. Tá. E eu indiquei para ela o composto compaixão. Daí um tempo, ela chega e diz para mim assim: nossa, eu tive uma ideia que você sabe que até aquele menino que eu falei aquele dia, ele está mais legal comigo, porque a ideia foi que eu levei para a hora do recreio, jogos, corda, bola, e eu levei, oportunizei para eles coisas que eles não têm muito recurso para ter. Eu entendi aí um movimento em direção à compaixão, porque ela entrou, né, assim, na percepção do que faltava àquelas crianças, e ao invés de repelir, ela acolheu, né? Então, achei esse movimento muito rico. Sim. Um outro composto que a gente queria... Ah, peraí. Agora tem a sua vez da roxinha. A roxinha. A roxinha, né, assim, a Maria até tinha tocado também no vídeo sobre compaixão, é também da família das quaresmeiras, né? Uhum. Então, como toda a família, né, é toda uma família que nos remete às questões da compaixão. E a roxinha, especificamente, ela é o poder da escuta compassiva para acolher os outros pontos de vista e percepções. Ouvir-se sem julgamentos ou pressões, né? É o diálogo compassivo. Na verdade, eu percebo que ela possibilita o verdadeiro diálogo, porque eu te escuto sem que os meus preconceitos, as minhas crenças, as minhas pressões internas ou externas invalidem a sua fala, né? Uhum. E sem sentir ou sem entrar no campo de que a sua fala, a sua percepção, o seu ponto de vista invalida o meu. Não. São dois pontos de vista e que nós podemos dialogar na direção do melhor para a solução do que a gente busca. E que muitas vezes até vai ser uma terceira saída, né? Não vai ser nem o meu ponto de vista, nem o seu ponto de vista, vai ser uma terceira saída. Então, esse escutar a história do outro
sem julgar, né? Com o coração aberto. Como hoje, eu estava lendo um texto do Jung, onde ele diz assim, da possibilidade da gente escutar o outro, deixando todas as teorias sobre o ser humano, deixando toda a nossa história para lá e escutando o outro. Uhum. Então, seria a verdadeira escuta terapêutica, né? E eu percebo que o Rostinha auxilia muito, seja essa escuta terapêutica profissional, ou seja, ser terapêutico no diálogo familiar, amoroso, né? Entre as pessoas em geral. Sim, E aí a gente pode falar de fraternidade, né? podemos. Fraternidade, ele é o grande abre-alas do sistema enquanto composto também. Geralmente é o primeiro composto que a gente usa nos trabalhos terapêuticos, principalmente em trabalhos em comunidade. Ele atende a questão de a gente conseguir ver e perceber que todos nós somos irmãos. Então, é o despertar de ter a percepção forte de fraternidade no sentido de todos somos irmãos neste grupo. E aí ele é usado tanto em essência ambiental, quanto em alimentos, quanto composto feito individualmente, né? E aí sempre é uma dupla interessante, esses dois compostos, justamente porque tem horas que pede mais fraternidade, tem horas que pede mais compaixão. Né? E uma das coisas que a gente percebe assim é que justamente a fraternidade é quando você quer unir um grupo, né? E fazer as pessoas perceberem que são irmãs. E muitas vezes o compaixão entra mais assim, quando você percebe uma carência e situações até mais de maior agressividade, digamos assim. Né? Bom, logo depois vem a minha paixão que eu falei para Margarida. Esse eu queria falar, que é o Manacá da Serra, que favorece a atitude de deixar o amor fluir através do nosso coração, através de nossos pensamentos, palavras e ações, simplesmente pelo prazer de estar em estado de amor. Eu digo que é a minha paixão porque assim, é um floral que eu tenho uma percepção dele, uma auto-percepção, que ele sempre desperta alegria. E aí uma das coisas que eu acho interessante é que eu sempre coloquei nas primeiras fórmulas para as pessoas. E eu sempre percebi assim que as pessoas conseguiam ver a jornada de terapia floral, né, de fazer terapia floral como uma jornada de flores. E isso fazia com que as pessoas sempre estivessem nessa jornada. E eu achava assim que era uma percepção minha. Aí teve uma vez, acho que era no grupo de supervisão que eu estava com você, da Maria. A Maria tem grupos de supervisão, né, de terapia floral, e aí eu percebi que assim que era com todo mundo, que na verdade todo mundo quando colocava uma Manacá da Serra, percebia que as pessoas ficavam em terapia floral por mais tempo. E isso é por quê? Porque ela desperta a nossa pulsão de alegria, a nossa pulsão de prazer, a nossa pulsão de vida, né? Sempre que me vem, você falou da questão de ter as percepções sobre as essências, as minhas percepções assim de Manacá da Serra, de algumas outras essências, sempre vem música. E aquela música que vem da Maria Bethânia, assim, a tristeza é uma espécie de egoísmo, eu vou parar de chorar. Não sei se você conhece. Eu não vou cantar não, senão o pessoal vai dar dislike no vídeo. Mas a mensagem que eu queria que as pessoas percebessem é a pulsão de amor e como isso traz uma alegria junto que o Manacá da Serra é, né? Vamos lá, vamos em frente. Chegamos na Hortência. E aí, antes de passar, Hortência. Antes de passar por Hortência, até quando você diz, né, que colocando Manacá da Serra as pessoas ficam por mais tempo na terapia floral, significando, né, que assim, quando desperta esse amor, essa alegria, desperta a mobilidade, a motivação, né, para a continuidade do caminho do crescimento, né? É muito lindo isso. Então, a Hortência, se o Manacá da Serra é paixão da Ju, a Hortência é minha paixão, né? Vários motivos. Primeiro, porque assim, ela
é muito linda mesmo. Né, assim, o buquê já é lindo, né? E ela tem uma mensagem que é essa, de um por todos, todos por um. Cantarola a consciência da Hortência para os ecossistemas onde habita. E assim ela favorece a superação de atitudes de competitividade, inflexibilidade, irritabilidade ou segregação entre os membros de uma comunidade. Ela, né, assim, ela acaba trazendo mesmo assim, uma nutrição, né, amorosa, porque independentemente de quem eu seja, como eu esteja, a gente pode observar isso, né, olhando o buquê. As florzinhas, elas têm diferença de uma entre a outra, de a outra entre a uma. Às vezes a própria coloração varia um pouco, mas estão todas juntas, estão num buquê, né? É. Que E nem... a experiência... pode falar. Não, que eu ia falar que nem o ambiente aqui de casa. Você está gravando aí na sua casa, estou aqui gravando na minha, e aí pedir desculpas à interrupção do meu filho, mas é porque, assim, justamente os momentos e os movimentos diferentes da vida de cada um, mas estando juntas. Isso é ótimo, porque vem realmente numa prática, né? Que é o que vale é a vida, né? Viver a vida. Se a gente estivesse só no teórico, não faria sentido, não. Então, a primeira experiência que eu tive né, de entrar no campo de consciência de um ser da natureza foi com a Hortência, foi num curso com a Maria Grilo, se eu não me engano, e não estou confundindo os lugares, nas montanhas, lá na Friburgo, Nova Friburgo. A Maria já tinha né, entrado nesse campo, já tinha conversado com Deva, já tinha tido um contato, e nesse grupo nós éramos 12 mulheres com a Maria, eram 11 estudantes e a Maria. E ela sugeriu que a gente fosse, né, e fizesse toda a caminhada para entrar neste campo, com a permissão do Deva. E é curioso porque, assim, usualmente as percepções que eu tenho, elas se transformam muito em imagens. Então, quando eu entrei no campo de consciência daquela flor, daquele ser florido, veio à minha mente um grande campo de ocas, né? De moradias de uma tribo. E eu via o pajé, e o pajé era um grande índio também, mas assim, o que me chamava a atenção é que o cocar dele tinha penas de todos os tamanhos, cores, e eu fiquei com aquilo, eu saí de lá assim com um sentimento de unidade, de, nossa, quanta coisa diferente tudo junto, eu saí de lá assim, né? E aí, quando nós voltamos ao grupo, cada pessoa tinha tido percepção da mesma questão, da integração, né, de um por todos, todos por um, cada um de acordo com o seu dom, a sua sensibilidade, né, a sua experiência, mas a mensagem era a mesma. Até que um dia a Maria colocou no papel, né? E é isso. Então, a Hortência, eu vejo e sinto que é uma flor muito adequada para o momento, que tem um chamado muito forte neste momento em que a gente está vivendo tantas diversidades, né? Para que todos nós possamos cantarolar nos nossos ecossistemas, que somos todos por um e um por todos, né? Sim. Deixa eu interromper aqui para poder trazer nós duas maior. Uhum. Bom, eu gosto muito dessa sua história, Margarete, porque tem muita gente que pensa assim, como é que a gente pode sentir, né, o campo?
é se entregando a Ele, né? Então, a natureza nos mostra, nos conta os processos da vida, a possibilidade do retorno às virtudes do ser divino que somos, né? E aí, até para a gente poder encerrar esse vídeo, a gente pensou em agradecer, fazer 3 agradecimentos. Então, o primeiro, que aí ela não vai conseguir talvez editar, e aí a gente vai agradecer assim mesmo. O primeiro é a Maria, porque ela começou a jornada dela e a partir do transbordamento dessa jornada, desse encontro dela com a natureza, com as essências, para ela mesma, ela conseguiu transformar num estudo no sistema florais Filhas de Gaia. Então, por ela, por ter começado essa jornada, a gente agradece, né? E aproveitamos aqui também e agradecemos a Tarsila, que se temos como hoje, né, usufruir da continuidade, da prescrição, da indicação, melhor dizendo, né, para as pessoas que nos buscam, para nós mesmos, para a continuidade do crescimento pessoal, da terapia floral, das próprias essências Filhas de Gaia, foi porque a Tarsila continuou, né, no preparo dessas essências, na divulgação, na distribuição dessas essências. Então, de coração, a gente também te agradece, Tarsila. Verdade. E a gente também queria agradecer as nossas sisters, né, que é o título do grupo, ao grupo de cogestão que está junto com a Maria, cuidando dessa parte, digamos assim, de ensino, enfim. E agradecer as pessoas também que estão inscritas no canal, que estão com a gente nessa jornada, né? Que começou com a Maria e a gente está intercalando Maria e duplas dessa cogestão até o momento, tal. Porque no momento que a gente faz esse vídeo, a gente tem mais de 200 pessoas inscritas no canal. É um trabalho que a gente está fazendo de coração, de jornada da alma mesmo, a partir desse coletivo. Então, gratidão por vocês estarem aqui conosco. Essa experiência, né, no grupo e da divulgação desse trabalho, é impossível não ver a imagem da Hortência na minha cabeça. Porque, né, cada uma de nós num lugar do mundo, né? Eu aqui em Belo Horizonte, você aí na Suécia, né? A Maria em Portugal e as outras todas espalhadas pelo Brasil. Então, assim, é muito rico isso. Sim. É uma troca que deixa aqui um exemplo para todo mundo. Amigos é uma coisa muito boa. Né? Então, de coração, agradecemos. Sim. E tem 2 filmes que teve um que eu fugi dele, aí a Margareth falou assim, Ju, assiste que você vai gostar. E aí tem 2 filmes que a gente pensou, né, que também podem te trazer a tônica da compaixão, porque é um tema tão amplo, tão vasto, né? Que foi o Milagre da Cela 7, que eu vi ontem, porque a Margareth falou assim, assiste, Ju, antes da gente fazer a live, não sei o quê. Eu até brinquei com ela, Margareth, você não faça isso com seus amigos, porque eu ia gravar um vídeo com a cara inchada de tanto chorar. Mas é um filme muito bonito, até mesmo porque mostra que o amor mobiliza a compaixão, né? O amor daquele homem pela filha mobiliza a compaixão dos colegas, tal, de cela e tudo mais. Não vou falar mais para poder não dar spoiler do filme. E o outro filme, acho que pela lei da ressonância mesmo, apareceu ontem para eu ver, que é Como Estrelas sobre a Terra, em como nós podemos também utilizar da nossa experiência, das nossas vivências, na mobilização da compaixão e fraternidade pelo outro. É muito rico também. E o choro, tanto lá no Milagre, quanto nesse filme, não é um choro de tristeza, mas é um choro mesmo que vem natural pela emoção, né? Na emoção da gente ver o despertamento dessas virtudes e da certeza da possibilidade do despertamento em cada um de nós e num mundo que
com certeza vai ficar muito melhor. Não é isso? Com certeza. Até mesmo porque a compaixão, né? E esses dias estudando com você, isso para mim também ficou muito claro. Ela, enquanto um pilar central, quando a gente faz dela um pilar central na vida, a gente consegue mobilizar as outras virtudes também, né? Verdade, isso. Obrigada, Margarete. Todos então, obrigada, Gil. Beijo. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Bom domingo. Bom domingo.